Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. É preciso gloriar-me? Interroga Paulo. Por certo, não convém. Todavia, mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se em seu corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que não é lícito ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu me gloriarei, mas no tocante a mim, só me gloriarei com as minhas fraquezas. Realmente, o apóstolo Paulo, quando relata esta experiência extraordinária que teve em vida, em que o nosso Pai o levou até um lugar extraordinário, que ele denomina terceiro céu, ele, de um lado, se humilha, do outro lado, se enaltece, ou seja, a sua carnalidade ele coloca na humilhação, não tem qualquer valor, mas como pessoa a quem lhe foi dado este privilégio, ele glorifica naturalmente o Senhor. Sem querermos colocar-nos no mesmo patamar, que infelizmente não estamos, eu vou contar um sonho que foi dado à minha pessoa no ano, creio que de 2009. É bom que saibamos, e isso já foi dito em mensagens anteriores, que em 2007, 2008, o Senhor nos abriu os olhos para podermos entender a sua revelação, aquilo que é denominado chamar a nova revelação viva, revelações extraordinárias transmitidas ao profeta Jacob Lorber no século XIX. Era uma altura em que eu estava num deslumbramento total. Era um conhecimento que eu nunca me tinha apercebido. Eram alguns sustos por coisas que tínhamos aprendido e que na revelação estavam lá explicadas e de certa forma contrariavam o aprendizado. E a certa altura o Senhor convocou a minha pessoa e outro nosso irmão com um dom da profecia, um homem simples, que ouvia a voz do Senhor e era muito usado na revelação. Infelizmente hoje encontra-se bastante enfermo. E o Senhor mandou-nos compilar uma obra a que deu uma designação, deu um título: Do primeiro ao terceiro céu aberto. Essa obra devia compilar textos dados a Lorber e devia ser encaminhada com um título também sugestivo, que eram as novas revelações para a Terra. Outra obra era as novas revelações para o reino, essa sim, com revelações transmitidas a esse dito profeta, que eram anotadas e o discernimento era dado de seguida. Mais tarde surgiu uma outra com o nome O Novo Templo, essa que o Refúgio Betânia editou e está à disposição de quem queira vê-la na internet. O Senhor deu-me um sonho nesse período. Esse sonho eu vou contar aos irmãos e irmãs para que possamos entender aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Nesse sonho, eu via-me entrar num prédio com 3 andares, um prédio grande, e subi algumas escadas, entrei num patamar, num hall de entrada, e encontrei à minha frente um elevador com a porta aberta. Esse elevador é um elevador grande,
tinha um ascensorista, um senhor que lá no fundo da cabinezinha ele carregava nos botões. Eu entrei ali. Não disse uma única palavra, mas o ascensorista parece que sabia o meu destino. Carregou num botão, a porta fechou, subimos. Como havia transparência no elevador, eu vi passar-me do resto do chão pelo primeiro andar, e quando chegámos ao segundo andar, a porta escancarou-se. Eu saí. O ascensorista continuava lá no seu cantinho. Ao sair, vi um hall grande, com uma escada e uma porta. Olhei à minha volta, não senti curiosidade absolutamente nenhuma em subir a escada e ver o que estava para além da porta, e tomei a decisão de novo entrar no elevador. Entrei, a porta continuava aberta, entrei. O ascensorista também sabia para onde eu queria ir, carregou no botão e eu desci de novo ao resto do chão. Quando desci ao resto do chão, saí, porta fora, encontrei-me no burburinho da cidade. Mas senti um desconforto muito grande porque quando entrei nesse lugar, portanto na cidade que eu pretensamente devia conhecer, porque há pouco tempo eu tinha saído de lá, eu senti um desconforto porque não conhecia aquele lugar. E procurava à minha volta olhar qualquer prédio, qualquer coisa que me levasse a identificar o local onde eu me encontrava. Não encontrei nada, fiquei ainda mais entristecido e ao mesmo tempo confuso, e resolvi telefonar para casa para perguntar a minha morada. Pretendia entrar num táxi, dar a morada à pessoa e ele levava-me lá. Só que dei por mim a pensar, não, eu vou procurar um documento na minha carteira, não preciso de telefonar, porque um deles, neste caso a carta de condução, tem a morada. Enquanto eu procurava, pensei e disse, mas eu já não moro aqui, eu já não sou daqui. Mais tarde, quando ponderava o sonho, verificando o erro que eu havia cometido, pois devia ter subido as escadas, ver o que encontrava do lado da porta, e não me dei esse trabalho, eu comecei a entender as palavras que o Senhor havia dito com respeito à tal revelação que nos havia incumbido, a mim e ao profeta. Do primeiro ao terceiro céu aberto. E porquê? Porque depois de nos dar esse título, o Senhor identificou cada um destes céus e disse sobre o primeiro céu: no primeiro firmamento haverá guerra. Quando chegares ao primeiro firmamento, não serás ferido. Aqui o Senhor dirigia-se a alguém pertencamente a minha pessoa, não sei. Com respeito ao segundo céu, o Senhor dizia: no segundo firmamento verás a porta. Quando chegares ao segundo firmamento, não terás ferida alguma. E aqui eu lembrei-me do sonho e disse, realmente eu quando cheguei ao segundo patamar, ao segundo andar, neste caso, porventura, ao segundo firmamento, eu vi uma porta, mas não lhe prestei atenção. Mas o Senhor continua e diz ainda sobre o terceiro céu: no terceiro firmamento verás a minha glória. Quando chegares ao terceiro firmamento, serás alvo como a neve. Meus queridos irmãos e irmãs, este sonho, embora me tenha sido dado, ele pode ser aplicado a qualquer um de nós, na medida que identifica o nosso conhecimento das coisas de Deus, o nosso desenvolvimento espiritual, que não deve ser nunca interrompido, antes, pelo contrário, deve ser continuado.
E aqui deitamos mão da palavra, deitamos mão daquilo que nos diz o Evangelho de Mateus no capítulo 24 e no verso 17 e 18. Este capítulo 24 de Mateus, como todos sabem, é um capítulo em que o Senhor fala de várias catástrofes, de várias coisas que vão acontecer ao mundo, como que nos dando a entender que quando nós víssemos essas coisas acontecerem, as tomássemos como alerta e, de certa forma, arrepiássemos caminho, remindo o tempo e buscando a sua pessoa. Diz assim a palavra: e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar coisa alguma da sua casa. Ora, aqui eu vou aplicar a minha própria experiência e dizer que eu não devia ter descido. Eu tinha conhecimento do primeiro ao segundo andar, do primeiro ao terceiro céu, chamemos assim, o Senhor me levou sem qualquer problema. Eu não fiz o mínimo esforço, mas do segundo pavimento ao terceiro, do segundo ao terceiro céu, eu tenho de buscar pelo meu próprio esforço. Tenho de buscar o Senhor, tenho de buscar a santidade. De certa forma, aqui aplica-se aquilo que foi lido, porque o Senhor explicou esta pequenina parábola. Estar no telhado é estar no conhecimento, porventura mais elevado, das coisas de Deus. E quando nós chegamos aí, não devemos descer para tomar qualquer coisa da nossa casa. Querendo isto dizer uma coisa muito simples. Não devemos buscar as coisas antigas. Não devemos buscar aquilo que, porventura, já rejeitamos por ser velho e não ter qualquer qualificação para o nosso percurso espiritual ou evolução espiritual. O Senhor continua e diz: e quem estiver no campo não volta atrás a buscar as suas vestiduras. Quem estiver trabalhando na obra do Senhor com esta revelação não deve voltar atrás às coisas que não prestam, buscar uma vestimenta que já não se conjuga conosco. Por outras palavras, para que não ofenda este ou aquele outro, não pode moldar a palavra, não pode moldar a revelação que o Senhor lhe deu para estar de bem com o mundo. Se está trabalhando, continue. Lançou mão do arado, não olhe atrás. Cole, chamemos assim, a sua mão ao arado e prossiga, porque o Senhor o vai ajudar nesta caminhada. Claro que quando eu vi esta situação com a minha pessoa, à distância dos anos, e pretendendo pegar num pouquinho da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, e procurar, na medida do possível, esclarecê-la com o nosso conhecimento de tudo aquilo que o Senhor nos tem transmitido, eu disse, é uma boa referência para que eu possa partilhar com os meus irmãos, com as minhas irmãs, isto que nos fala a palavra do primeiro, do terceiro, ou melhor, do primeiro, do segundo e do terceiro céu. Claro que a Bíblia nos fala muito pouco sobre isso. O apóstolo Paulo diz na sua experiência que lemos no início que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Creio que em mais lado da Escritura nada se nos diz. E se ele foi ao terceiro, subentendemos que haja o segundo e haja o primeiro. Então eu vou procurar refletir com os meus irmãos sobre cada um destes patamares espirituais. O primeiro céu é chamado pelo Senhor o céu da sabedoria. E então ele explica que neste primeiro céu é um patamar, chamemos assim, que está muito próximo da terra. E este céu da sabedoria que o Senhor nos fala, ele então exemplifica e diz: o primeiro céu, ou ao primeiro céu, chegam todas as almas de todos os outros mundos e da terra, as almas dos sábios pagãos, que viveram conscientemente dentro da justiça, de acordo com a minha pessoa, dentro do conhecimento, aceitaram os meus ensinamentos e, portanto, estão numa situação que nós podíamos dizer que nem foram maus, nem foram bons. São criaturas que nunca fizeram mal a ninguém, que, de certa maneira, aceitaram os ensinamentos do Senhor, procuraram viver uma vida digna e estas criaturas são encaminhadas para este dito céu. Ora,
entendemos aqui, por aquilo que a palavra nos disse, que o universo, este vastíssimo universo, é superpovoado. Não vamos entrar agora em outras situações, porque os irmãos que desejarem, ao lerem o grande Evangelho, irão ser esclarecidos de todas as coisas. Então, neste terceiro céu, ou melhor, primeiro céu, as pessoas chegam lá e vão ter uma vida feliz. Temos imensas experiências de pessoas que passaram pela chamada morte aparente e dizem que entraram num lugar muito bonito, num lugar muito agradável, viram muita luz, por aí fora. Portanto, entendemos que seja, porventura, este lugar. Este primeiro céu é um lugar em que as pessoas ainda não aceitaram totalmente a soberania do Senhor, pois ele diz, no entanto, se no além aceitarem a soberania do Senhor, poderão passar ao segundo céu. Portanto, só passarão ao segundo patamar quem aceitar esta filiação, este encaminhamento. E aqui os irmãos poderão perguntar algo que, porventura, não possam, ou até agora, não tenham aceitado, mas que é uma realidade. É possível, do lado de lá, nós continuarmos esta caminhada. Então o Senhor diz, continua a dizer, neste céu, as almas não têm filiação divina, não são filhos de Deus. Portanto, são criaturas de Deus que, para aceitarem esta filiação, a viverem e se identificarem com ela, estas pessoas têm, logicamente, de palmilhar o caminho que não palmilharam aqui na Terra. Porque, naturalmente, não quiseram, viveram as suas vidas mundanas, chamemos assim, as coisas espirituais eram relegadas para segundo plano, então elas ficam neste lugar. O segundo céu, meus irmãos, o Senhor não fala muito sobre ele. Pelo menos eu não me apercebi de tudo aquilo que li em língua portuguesa da revelação do Senhor, eu não me apercebi que o Senhor tenha falado muito deste segundo céu. No entanto, ele dá-lhe uma designação. Ele chama o segundo céu como o céu central. O Senhor Jesus, nesta explicação de céu central, conforme eu disse, não dá grandes explicações, daí não podemos alongar-nos. Subentendemos que seja um estágio superior ao do primeiro céu, logicamente que sim, um pré-preparo para as pessoas atingirem um patamar superior, que é o terceiro céu, mas, portanto, pouco mais podemos dizer, porque o Senhor não nos disse mais. Agora, com referência ao terceiro céu, o Senhor dá bastantes referências que devemos ponderar com seriedade. Tudo aquilo que estamos dizendo são coisas que nós não encontramos na Bíblia Sagrada e só aceitamos esta revelação se porventura o Senhor nos induzir a isso. Continua o Senhor então a falar sobre o terceiro céu. Sede, portanto, cheios de zelo, enquanto vivos, pois a justa filiação divina para o meu céu de amor, mais recôndito e puro, neste caso o terceiro céu, só poderá ser alcançada aqui nesta terra. Eu sempre me equacionei sobre pretensamente haver outras pessoas, outras vidas, em outros lugares, e dizia para comigo, não pode ser porque, nesse caso, o Senhor Jesus Cristo teria de morrer em cada um deles para salvar as criaturas, porque ele só morreu aqui. Ora, esse meu pensamento foi corrigido naturalmente pela revelação, quando o Senhor disse uma coisa muito simples, que realmente esta terra é um lugar privilegiado de todo este universo vastíssimo, o qual o homem nem sequer vislumbra, eu sei lá, 1/1000ª parte. O Senhor diz que este planeta, pequenino em relação aos outros, foi aquele que o Senhor usou para entrar nele
tomar uma carne igual à nossa, de certa forma humanizar-se e palmilhar aqui o seu ministério ensinando os seus filhos e dando a sua vida em resgate por cada um deles. Só que este sacrifício de Jesus, esta morte de Jesus que se deu aqui nesta terra, esta ressurreição de Jesus que se deu aqui nesta terra, ela abrangeu todo o cosmos. Houve um corte, aquilo que nós denominamos chamar de Velho Testamento e Novo Testamento, é como se, ao invés de usarmos esta palavra somente para o nosso globo, para o nosso planeta, usemos para todo o universo. Houve um corte realmente. O passado é passado e o novo é novo. Por isso é que o Senhor disse, vou preparar-vos lugar, na casa do meu Pai há muitas moradas, para que onde eu estiver, disse Jesus, vós possais estar também. Então, meus queridos irmãos, este terceiro céu da filiação divina, o Senhor diz que só é dado por privilégio a quem, como ele, entrar por esta terra. Tem de nascer nesta terra. E não estamos a falar aqui de reencarnação, coisa nenhuma. Tem de entrar nesta terra, tem de nascer aqui. Se porventura noutro lugar esteja, não é filho de Deus. Os anjos não são filhos de Deus. Só o homem que aqui nasce, que palmilha, chamemos assim, este caminho de sofrimento, de lutas, para atingir aquele patamar espiritual de ligação a Deus, só esse é filho de Deus. Só esse pode ser filho de Deus. Só que sabemos que nem todos aqueles que têm este privilégio altíssimo, ou seja, todos aqueles que aqui nascem, na nossa terra, chegam à filiação. Aqui. Vão chegar porventura lá. Porventura nunca chegarão pela sua maldade. Mas o certo é que é possível a cada um de nós, vivendo aquela vida de santidade, vivendo aquela vida de ligação ao Senhor, vivendo aquela vida de busca, aquela vida de caridade, de amor ao próximo, atingirmos já nesta terra e quando falecermos, ou quando o Senhor vier buscar a sua igreja no arrebatamento, nós passarmos de imediato para este patamar maravilhoso. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, ainda vivo, ele diz que não sabe como, se foi em espírito, se foi com o corpo todo, ele não consegue identificar, ele pôde observar este lugar maravilhoso que lá no capítulo 12 da carta aos Hebreus é denominado chamar o lugar onde estão os justos aperfeiçoados. Para o primeiro e segundo céu, conforme eu disse há pouquinho, poder-se-á ainda atingir lutando no além, ou seja, vivendo uma vida de resignação, porventura de algum sofrimento, e aqui não estamos a falar da doutrina do chamado purgatório, porque isso o Senhor não nos disse, nem nos dá esse aval, mas é um lugar em que as criaturas vão passar aquilo que porventura se fizessem aqui seria muito mais fácil. E para que nós possamos entender, o Senhor diz-nos que uma hora aqui pode porventura valer 100 anos nossos, 100 anos terráqueos naquele lugar. Portanto, meus queridos irmãos, é bom que cada um de nós possa arrepiar caminho, buscar a sua face, procurar entender a sua revelação, procurar viver aquela vida que vale realmente a pena para que nós nesta terra possamos, quando partirmos para o lado de lá, para junto do Senhor, levar connosco uma bagagem e ao longo da nossa caminhada aqui nesta terra possamos ter feito um bom pé de meia na glória, na eternidade, possamos ter ajuntado tesouros que não têm nada a ver com os tesouros deste mundo, mas são tesouros espirituais de bondade, de caridade, de amor, de busca, em suma, de uma vida de santidade, uma vida de transformação contínua. A localização do céu ou do inferno
Claro que não vamos falar muito sobre isso, mas também convém que nós saibamos alguma coisa mais, dado que falamos destes 3 patamares. Primeiro o céu, mais próximo do nosso lugar. O segundo céu, o chamado céu central, patamar superior. E o terceiro céu, o céu da intimidade com o Senhor, onde Ele, porventura, circula, chamemos assim, no meio dos seus filhos, embora nós saibamos que o Senhor está em todo lugar. Diz-nos o Senhor também sobre o inferno, isto vamos aflorar também um pouquinho, que, como o céu, não representam lugares determinados, pois ambos dependem do estado espiritual das criaturas. Isto é uma explicação que o Senhor dá porque as pessoas, logicamente, como qualquer um de nós, poderá dizer: Senhor, onde é que fica o primeiro céu? Onde fica o segundo céu? Onde fica o terceiro céu? E aqui quase que deitamos mão daquilo que o Senhor nos disse com respeito ao próprio reino dos céus. Porque foi dito: Senhor, onde é que está o reino dos céus? E o Senhor diz: o reino dos céus não vem com aparência exterior, ou dirão ele aqui ou ele acolá, porque o reino dos céus está no vosso coração, está dentro de vós. Vocês podem criar o reino à vossa volta. Um reino de paz, um reino de concórdia, como podem criar um reino de miséria, um reino de distúrbio, um reino de maldade. Portanto, o reino de Deus está dentro de nós. E o Senhor aqui identificava que realmente este céu não podemos determiná-lo como lugar exato. Daqui lá são tantos anos-luz. Não é nada disso. O Senhor explica que isso não acontece. Vamos deixar que seja o Senhor mesmo a dizer com as suas próprias palavras. Deste modo, podem estar bem juntinhos um anjo perfeito ao lado do pior diabo. Entretanto, estão espiritualmente distantes um do outro e o primeiro se encontra no céu, sem prejuízo por parte do demónio, e este no inferno, sem noção da presença do anjo. Não te será fácil compreendê-lo, por serem outras as condições espirituais do mundo material. Claro que é uma realidade, mas o Senhor diz aqui uma palavrinha muito bonita que nós devemos entender e colocar em paralelo com a nossa realidade. Para um observador atento, existem situações de correspondência às do além. Porventura eu posso entrar num autocarro, sentar-me num lugar vago, estou buscando o Senhor, quem sabe até estou em oração. Ao meu lado senta-se o pior assassino, que eu não sei quem é. Vai ali ao meu lado. Eu posso dizer: olha, o céu está aqui, o inferno está aqui, mas entre ele e eu não há ligação absolutamente nenhuma. Ele está no seu lugar, eu estou no meu lugar, não há, portanto, ligação. Nem ele, pelo poder de Deus em mim, me contamina, e infelizmente, porventura, pela sua maldade, eu também não o contagio. Há uma divisão, embora estejamos em proximidade física neste caso. Mas não vamos, conforme eu disse, abordar muito sobre o inferno, porque a nossa reflexão é mais sobre o primeiro, segundo e terceiro céu, mas vamos deixar com os irmãos algo que possa, porventura, despertar a vossa curiosidade. Diz o Senhor: o céu contém 3 graus, bem como o inferno. Portanto, vamos entender que o inferno não é, chamemos assim, um lugar só, um amontoado de almas e espíritos maléficos que estão num só lugar, mas existem patamares de maldade. Primeiro, segundo e terceiro, subentendendo que o terceiro é de maior maldade. Poderíamos fazer uma comparação, se é possível, com 3 ninhos de cobras. Porventura um com 10 cobras que não são venenosas, mas não deixam de ser répteis repelentes, outro com algumas venenosas e outras menos venenosas, e outro, porventura, somente com cobras venenosas. Portanto, seria um lugar terrível.
Portanto, aqui o Senhor diz-nos que o inferno também tem 3 patamares. E nós dizemos, então o inferno o Senhor criou, foi Ele que o criou. Deus sendo bom, Deus sendo amor, Deus sendo carinho, Jesus demonstrando na sua vivência, na sua doutrina, esta mesma realidade, criou um lugar tão terrível. Muita atenção. O Senhor explica-nos tudo direitinho. Diz Ele, nenhum de vós deve pensar ter sido o inferno uma criação minha, tampouco ser ele destinado ao eterno castigo dos malfeitores desta terra. Portanto, Jesus não criou o inferno. Vamos imaginar, criou logo o lugar vazio, oco, para começar lá a mandar as criaturas. Nada disso. Você diz que não criou, e se ele diz, louvado seja o seu nome, é verdade. Então diz o Senhor ainda, este inferno formou-se por si mesmo, de grande número de almas que durante a vida ultrajaram qualquer revelação divina, negavam a Deus e faziam apenas aquilo que agradasse aos sentidos. Portanto, ele formou-se com este aglomerado de criaturas que se juntaram em sociedade. Nós juntámo-nos em sociedades. As igrejas dividem-se por padrões de doutrina. As criaturas juntam-se por hierarquias sociais. Há sociedades esquematizadas. E isto realmente existe também espiritualmente, e o Senhor dizia que este inferno se foi formando por si mesmo, ou seja, a criatura maldosa juntava a outra e mais outra, desde Adão a esta parte, é bom que nós digamos, e juntaram estas sociedades de maldade. Formou-se por si mesmo, conforme o Senhor diz. Por aí podeis deduzir qual o poder do inferno sobre o orbe, sobre esta terra, e estar em tempo de eu mesmo descer à matéria, ou seja, tomar este corpo físico para estar convosco quando o Senhor veio exercer o seu ministério, a fim de ultrapassar o julgamento necessário com todo o meu poder e levantar assim uma barreira intransponível ao inferno. Ou seja, a humanização de Jesus, a encarnação de Jesus veio permitir-nos que o inferno não mais tenha poder como tinha antes. Embora o Senhor tudo controlasse, ele tinha um pouco mais de poder. O Senhor veio desfazer, conforme diz a palavra, todas as obras do diabo. Louvado seja o nome de Jesus. E só é atacado por ele aquele que não se refugia no Senhor e fica, chamemos assim, vulnerável aos seus ataques, às suas investidas, e é vencido por ele. Em Jesus nós temos mais do que vitória. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Então a humanização do Senhor veio pôr esta barreira. Por isso é que ele diz na palavra, e ficou lá registado, desde agora o príncipe deste mundo está julgado. Satanás foi julgado na cruz do Calvário e o seu poder imenso ficou como que esboroado. Nós, pela bondade, pela ligação do Senhor, pelo amor, nós derrubamos todas as hostes do diabo. E isto implica o quê? Resistência. Por isso é que a palavra diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas é necessário resistir-lhe. O instinto me leva à maldade, a obra do Senhor e o conhecimento me leva à bondade. Então, nesta resistência, eu sou a sair vitorioso. Mas esta vitória, é bom que nós saibamos, não é nossa. Esta vitória custou a vida do Senhor Jesus Cristo, custou o verter do seu sangue, custou a sua dádiva total para que eu pudesse, neste momento, poder dizer, se Deus é por mim, se o Senhor está comigo, qual é a força que porventura pode estar contra mim? Então vemos, meus queridos irmãos, que este inferno foi formado por si mesmo. Infelizmente, o Senhor já disse uma coisa muito interessante, isto aqui é uma à parte,
em que, se Satanás é maldoso, se ele encarna em si todo o poder maléfico, o Senhor diz que ele tem súbditos, ou filhos dele, filhos do diabo, que em maldade já superam o chefe. Infelizmente nós vemos isso na vida real. Há vidas que superam os seus próprios professores, ultrapassam aquilo que lhes foi ensinado. Neste caso, a maldade é muito grande neste mundo, mas nós podemos vencer a maldade pela bondade. Podemos vencer o mal com o bem. Podemos anunciar ao mundo corrupto a seriedade e a integridade pela nossa vivência com o Senhor. Portanto, neste mundo, meus queridos irmãos, devemos, a cada dia que passa, aprimorar o nosso relacionamento. Claro que no sonho, eu aqui vou relembrá-lo, eu não tive qualquer esforço. Eu subi ao segundo patamar sem esforço, foi o Senhor que me levou. Vi passar o primeiro, nem me apercebi das lutas que lá se travavam. Mas ao invés de continuar, ao invés de me aprimorar, ao invés de, pelo meu esforço, começar a subir aquelas escadas e abrir a porta para ver naturalmente o deslumbramento que estaria do lado de lá, eu fiz o contrário e senti-me frustrado, porque depois de nós conhecermos tudo isto, depois de nós conhecermos a revelação do Senhor, quando nós mergulhamos de novo do mundo, além de sentirmos uma tristeza imensa, dizemos: Senhor, porque é que eu fiz isto? Então, conforme eu estou dizendo aos irmãos, devemos aprimorar o nosso relacionamento com Deus. E podemos até, quem sabe, ter o privilégio que o apóstolo Paulo teve em vislumbrar este terceiro céu e dizer que ele viu coisas tão extraordinárias que não era lícito ao homem falar, neste caso ele próprio, testemunhar, porque as pessoas não iam acreditar. E a palavra, escrita por ele próprio, por este discípulo extraordinário, também diz aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, aquilo que porventura ele nem pensa, é aquilo que o Senhor tem destinado àqueles que o amam. Claro que nós amamos o Senhor, mas uma forma de o amarmos, meus queridos irmãos, a forma mais maravilhosa de o amarmos é cumprirmos a sua palavra. Porque ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Esta é a maior prova de amizade que nós podemos demonstrar ao nosso Senhor. E aí sim, mesmo aqui nesta terra, podemos ter um preparo extraordinário para quando chegar aquele dia que o Senhor nos possa chamar à sua presença, entremos diante dele. Ele possa olhar para nós com um sorriso de amor e dizer: entra no gozo do teu Senhor. Em pouco foste fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Não que lutemos por almejar coisas grandes lá em cima, mas a coisa maior que qualquer um de nós pode almejar ver lá em cima, se porventura o Senhor nos permitir ver aqui embaixo, o apóstolo Paulo pode ter essa experiência, é o sorriso do nosso Jesus que nós tanto amamos. Que Ele nos abençoe.